Que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa oportunidade. Dando sequência às exposições doutrinárias com base no Livro dos Espíritos, falaremos de um tema na noite de hoje que está prevista na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis divinas ou naturais. No capítulo 2, que fala da lei de adoração, e mais precisamente nas questões 653 a 657, que trata de dois temas dentro da lei de adoração, que seriam a adoração exterior e a vida contemplativa. Antes de falarmos propriamente desses temas, lembramos que essa terceira parte do Livro dos Espíritos dedica-se a estudar as leis divinas ou leis naturais, leis criadas por Deus que regem todo o nosso universo e nos afetam em nossas relações com o mundo que habitamos, com aqueles com quem convivemos e com a divindade que nos criou. A lei da qual falamos hoje, a lei de adoração, é uma lei divina que regula a nossa relação com o Criador, como nós nos ligamos a Ele, como nos reportamos a Ele, através da oração, da prece, da adoração, do louvor. E dois temas são discutidos nessas questões, e nós começamos pela figura da adoração exterior, que também é abordada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, um dos trechos foi lido antes de nós iniciarmos, e que até neste trecho que foi lido, aborda uma passagem do Cristo que eu particularmente acho uma das mais engraçadas do Evangelho. Sinceramente, ela poderia passar por piada, por anedota, não fosse tão carregada de um sentido moral elevado. Porque a situação é um tanto inusitada. Jesus, diz o evangelista Lucas, que buscava falar a umas pessoas que confiavam mais em si mesmas, crendo serem pessoas justas e que desprezavam os outros. E aí, a estas pessoas, ele conta uma parábola, que é a seguinte: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Aqui nós fazemos uma pausa para relembrar que os fariseus eram aqueles do povo judeu que eram orgulhosos, que vangloriavam si mesmo de conhecerem as leis divinas, de praticarem aquilo que as leis de Moisés regulavam e mandavam que fosse feito, e que, por serem conhecedores das leis, julgavam severamente os outros, né? Obviamente não se julgavam tão severamente, mas julgavam os outros quando os outros não se portavam dentro das leis de Moisés. Então eram profundos conhecedores da lei e eram religiosos. Os publicanos, por sua vez, eram mal vistos à época. Não só à época. Eu tenho um irmão que é fiscal da Receita e que exerce a função que o publicano exercia à época. E ele também não é muito querido pela população. Porque o publicano, ou o cobrador de impostos, é aquele que ia até a casa da pessoa exigir o tributo. Mas à época, os publicanos eram mais mal vistos ainda. Por quê? Porque eles tinham uma certa liberdade de cobrar de acordo com o seu arbítrio, de acordo com a cara do freguês. Então o Império Romano exigia que fosse repassado uma certa quantia, mas eles tinham total liberdade para cobrar além daquilo. E a grande maioria dos publicanos extorquia aquele povo. Então era uma classe completamente mal vista aos olhos da sociedade, e também eles eram tidos por pessoas não religiosas, porque se obedecessem às leis divinas, não agiriam daquela forma. Então Jesus utiliza em seu exemplo um religioso, assim reconhecido, e um homem pecador, um homem de maus costumes, por assim dizer. E aí ele diz assim, que quando eles chegam no templo, o fariseu, estando em pé, orava desta maneira.
em voz alta, obviamente. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Ele viu o publicano que estava atrás, ele fala assim, dou graças por não ser igual a este publicano que está ali me olhando. É mais ou menos isso. Vocês imaginem vocês aqui na Centro Espírita e resolvem fazer uma prece em voz alta, né? E dizem, Deus, obrigado por eu ser um homem justo, um homem bom, e não ser igual aquele meu vizinho que está sentado ali à direita, nem aquele colega que está ali atrás. Isso parece absurdo, mas é bem próprio do costume dos fariseus, que se tinham em altíssima conta e desprezavam aqueles que não seguiam os mesmos preceitos que eles. E aí ele fala, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ou seja, ele se julgava quites com qualquer tipo de lei, afinal, ele seguia os mandamentos que eram previstos para aquele povo. Já o publicano, diz Jesus, estando em pé, mas de longe, nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, como era próprio do povo judeu, quando queria imolar-se, quando queria, enfim, sacrificar-se, de certa forma. E ele dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele se reconhecia alguém de má vida. E Jesus diz, digo-vos que o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele. E aí vem uma lição que provavelmente todos nós conhecemos. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. É um exemplo talvez extremo, mas que nos levanta uma seguinte questão. Qual é a maneira de orar? Como o fariseu, nós já vimos que não é, né? Orar vangloriando-se e desprezando os demais? Será que a maneira correta de orar é assim em público? Será que essa oração necessita de atos exteriores para que todos vejam que eu estou contemplando a Deus? Esse é o primeiro dos temas do qual nós falaremos hoje. E começamos com uma questão de Kardec, que já vem responder a primeira das nossas dúvidas. A oração, precisa de manifestações exteriores? Isso está na questão 653 do Livro dos Espíritos. E no começo da resposta nós já temos uma base que vale para todas as nossas orações, dizendo que a adoração verdadeira é a do coração, é a do sentimento. Em outras palavras, pouco importa a postura que eu adote em pé, sentados ou de joelhos. Se será em voz alta, se será em voz baixa, se será em determinado local ou em outro. A adoração verdadeira é a que vem do coração. Em outras palavras, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, pouco importa se eu manifesto com os meus lábios uma adoração a Deus e a minha conduta e o meu sentimento é completamente contrário. O que vale é o meu sentimento. Então, as minhas palavras não representam aquilo que eu sinto. E aí eu estou incidindo numa figura que nós, no nosso nível evolutivo, infelizmente ainda utilizamos bastante, que é a hipocrisia. É falar algo e agir de outra forma. E no complemento dessa resposta, os Espíritos falam algo que nossas mães já nos falavam com outras palavras. Eles dizem assim, em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Em outras palavras, ou nas palavras de nossas mães, Deus está vendo. Não só aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. Então, não sejamos ingênuos de proceder de tal ou tal forma, acreditando que com isso estamos em alta conta com a divindade. O Mário Sérgio Cortella, filósofo, ele, em uma de suas palestras, ele até cita uma coisa engraçada. Ele diz que as pessoas não se engajam em algo, até mesmo na religião.
Escolhem a religião que dá menos trabalho. Então, por exemplo, o indivíduo vai na missa, mas ele já vai na missa do padre tal que é mais curta. E daí o Cortella fala assim, você acha que teu Deus é... Ele usa a palavra bobo, né? Você acha que teu Deus é bobo? Você acha que ele não vê que você está escolhendo a missa mais curta para ficar o mínimo tempo possível pensando nele? Então, obviamente que essas questões de forma, de exteriorização, pouco importa, pois o que vale na nossa ligação com o alto é o nosso sentimento. Mas aí Kardec faz um adendo a essa pergunta e diz, mas então será útil a adoração exterior? Será útil quando eu oro, por exemplo, num local público, em voz alta? E os Espíritos dizem, isso é importante que a gente tenha em conta. Sim, é útil se isso não consistir numa simulação. Né? É sempre útil dar um bom exemplo. Então, por exemplo, se nós vemos uma pessoa que acabou de passar por uma perda de um ente querido, e em seu velório ele está ali orando em voz alta, mas aquilo é do sentimento, você vê, você consegue visualizar. Aquela pessoa está passando uma lição de fé a todos os outros que estão acompanhando. E, obviamente, isso encoraja as demais pessoas a também terem a mesma fé. Mas isso tem que ser verdadeiro, não pode ser uma simulação. Tanto que os Espíritos advertem, os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo essa sua ação com o proceder, né, a aparente piedade, dão um mau exemplo e não imaginam o mal que causam. Porque as pessoas veem que, muitas vezes, está ali orando em praça pública, nos templos, no centro espírita, em qualquer outro lugar, mas que a sua conduta não é compatível com aquela devoção que ele demonstra em público. Então, novamente, o que conta é a nossa intenção, é o nosso sentimento, a forma como que nós nos relacionamos verdadeiramente com a divindade e não através dos nossos atos exteriores. Na sequência, na questão 654, Kardec pergunta aos Espíritos se Deus tem preferência pelos que o adoram ou oram desta ou daquela maneira. E aqui eu já faço uma pausa na pergunta, porque nós temos que cuidar quando nós usamos esses termos. Deus tem preferência, Deus prefere isso, prefere aquilo, porque senão nós temos, com bastante frequência, o vício de pensar em um Deus com uma forma humana, como se fosse um pai, escolhendo, gostei desse aqui, ó, esse aqui, olha, fechou os olhos mais firme mesmo, assim, deu para ver que ele queria se concentrar. Não, aquele eu não gostei. Aquele até na hora de fazer a prece usou um português não muito claro, eu não entendi, tive que me esforçar. Não é isso. Por favor, não tem uma figura assim, gostei desse, não gostei daquele. Mas é que Deus atua em nossas vidas através das leis perfeitas que Ele criou. Então, não obedece a essa lei uma adoração que só quer parecer aos olhos de quem vê e não quer efetivamente efetuar essa ligação. Então, os Espíritos dizem, Deus prefere, mas eles dizem, dentro das leis está aqueles que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Prefere-se este àqueles que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com os seus semelhantes. Na leitura que foi feita do Evangelho, lá do capítulo 27, em 4, há uma frase que é importante e que Jesus trouxe isso àqueles que o seguem. Antes de oferecer algo no templo, vai e reconcilia-te com o teu adversário. Por quê? Nós sabemos que é mais difícil pedir perdão cara a cara para aquele que nós ofendemos do que pedir perdão a Deus em reservado, numa oração. E óbvio que nós também precisamos nos dirigir a Deus, mas será que só isso vale? Será que eu mantendo aquela mágoa que eu tenho de alguém, mantendo o ressentimento e eu não busco a reconciliação, eu estou adorando a Deus?
Lembrando que outra das leis divinas é a lei de amor. Lembrando que outra consequência da compreensão das leis divinas é que nós nos entendemos como irmãos e que somos filhos do mesmo Pai. E quando estamos apartados, estamos, se assim podemos nos exprimir, desagradando aquele Pai, porque são dois irmãos, filhos do mesmo Pai, andando, marchando em lados opostos. Então, é necessário que as nossas palavras, os nossos atos exteriores e, sobretudo, o nosso sentimento esteja acompanhado de atitudes, esteja acompanhado de uma verdadeira vontade de se melhorar, de buscar essa aproximação de Deus. Na sequência, na questão 655, Kardec pergunta algo que acontece demais, que é o seguinte: merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, mas ele o faz apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Já viram aquele caso? O indivíduo está dentro de uma família, dentro de um grupo, que todos são da mesma religião. Poderia ser outra coisa, todos do mesmo time de futebol, todos do mesmo partido político, e o indivíduo nem crê naquela religião, naquele partido político, também não suporta aquele time de futebol, mas ele segue aquela vertente para não chocar, para não escandalizar os outros, para não arrumar briga, por assim dizer. Isso acontece ou eu estou maluco? Acontece, né? Pois bem, Kardec pergunta: procede mal esse? E os espíritos dão uma resposta curiosa. Nisto, como em muitas outras coisas, como nós já falamos antes, a intenção é a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só quer respeitar as crenças de outro. Ele procede melhor, por exemplo, do que aqueles que ridicularizam a crença dos outros, porque estes faltam com a caridade. Porque eu, por exemplo, posso não crer ou não ter a mesma predisposição a aceitar os postulados, os ensinamentos de outra crença, de outra religião. Mas isso não me dá o direito de ridicularizá-la, de ofender aqueles que pensam ou que se filiam àquela religião ou qualquer outro segmento. Então, se eu adoto mais por não querer ofender, não há mal algum. Agora, o que nós temos que ter cuidado sempre é o nosso sentimento. Porque aquele que despreza os outros, assim como aquele que despreza a religião dos outros, falta sim com o dever de caridade. E está, no fundo, fazendo como um fariseu, exaltando-se, julgando que a crença dele é melhor do que do outro. E se duvidar, no íntimo, vai falar para Deus: obrigado, Deus, por eu ser desta religião e não daquela igual aquele meu parente, ou seja lá o que for. Então é um cuidado que nós temos que ter. Agora, sempre buscando no íntimo, na nossa consciência, a busca, seja qual o caminho que nos leve a isso, da ligação com a divindade. Para finalizar esse trecho do Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 656, pergunta se a adoração individual será preferível à adoração em comum. É melhor eu orar sozinho ou em grupo? Se eu falar que é sozinho, eu esvazio o centro espírita, né, presidente? Não posso falar isso, né? A sorte é que o Livro dos Espíritos também não fala isso, né? Então, reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. Obviamente que se reúnem várias pessoas para orar, para fazer uma mentalização positiva juntos, o poder dessa mentalização é ainda maior. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Só que não podemos crer que seja menos valiosa a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, não é que em grupo ou individualmente uma vai valer mais que a outra. Só que é importante que quando nós nos reunimos em grupo para essa finalidade, que nós estejamos sim orando, mentalizando em uníssono, como nós falamos, todos por uma mesma causa. E eu me recordo de um dos livros de Chico Xavier, eu me recordo da passagem, não me recordo qual é o livro, embora eu ache que é o Missionários da Luz ou Mensageiros, em que André Luiz conta que eles vão lá numa reunião mediúnica,
vários médiuns trabalhando com Jesus, né, pelo bem daquele grupo, daquela sociedade. E aí eles vão vasculhar os pensamentos. São 8 ou 9, se eu não me engano. Tinha um pensando na reunião mediúnica. Aí é legal, e isso é bom. Se a gente quiser treinar, vamos parar com a hipocrisia agora, né, de falar uma coisa e pensar outra. Por quê? Porque os espíritos conseguem penetrar o nosso pensamento. A gente consegue dar essa enganadinha aqui no nosso nível, onde as pessoas não têm a telepatia, não conseguem saber o que a gente pensa. Mas lá no mundo espiritual, estando eles mais elevados que nós, eles conseguem. E aí André Luiz e os demais mentores vão lá e vão olhar assim, esse aqui está pensando na comida, já veio com fome, né? Já está pensando o que tem para comer. O outro no jogo do futebol pensando, será que ele não vai terminar essa prece logo? O futebol vai começar. Mentira, não era futebol, era alguma outra coisa, que esse livro foi escrito em 1940 e poucos. Mas era alguma coisa assim, né? Como se fosse o futebol. E cada um pensando em alguma coisa, no marido, na compra, nas contas para pagar, né? E um só pensando. Então, aquela reunião em grupo valia mais do que uma oração individual? Naquele caso, não, porque só um efetivamente estava pensando naquilo, né? Mas o importante é que dentro de nós tenhamos essa postura de ligarmos-nos à divindade, de sentimento e não com ações exteriores. E quando a gente fala isso, é algo para nós. Não vamos sair daqui recriminando o outro que tem adoração exterior. Porque Kardec mesmo diz, e os espíritos nos falam que isso, se for do coração, vale também, vale até como um bom exemplo. E nós não sabemos o que passa na cabeça da pessoa que está orando. Por exemplo, uma pessoa que está ali, aqui nesse salão, ele pode estar assim orando por algo digno, ou pode simplesmente estar falando, meu Deus, esse menino não vai parar de falar, já é 8h30 e vai atrasar o passe. Ou seja, eu não sei o que está passando na cabeça da pessoa que está orando, mas eu sei o que está passando na minha cabeça. Então é a mim que eu devo controlar para que eu não faça uma pose aqui, né, de santo ou de qualquer outra coisa, e esteja pensando no futebol, na comida ou em qualquer outra coisa. Ou pior, né, desejando que isso acabe logo, enfim. Então, eu tenho que cuidar e vigiar, e essa é a recomendação do Cristo. Orai e vigiai os nossos pensamentos. É que a gente entendeu errado, ele falou orai e vigiai. A gente ora para nós e vigia os outros, né? E a gente é bom nisso, mas se a gente começar a orar para nós e para todos, e vigiar os nossos pensamentos, a nossa conduta, os nossos sentimentos, aí sim a gente começa a ser mais verdadeiros conosco mesmo. Para finalizar, tem a última questão, que é a do segundo tema, que é sobre a vida contemplativa, onde Kardec pergunta se perante Deus tem algum mérito aqueles que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam. O que Kardec quer saber aqui é qual é, digamos, a utilidade, né? E se tem um mérito aquelas pessoas que abdicam da convivência em sociedade, que se retiram para os mosteiros, para os lugares de meditação, e lá ficam, sem fazer mal a nenhuma pessoa, e somente pensando e orando e mentalizando a Deus. E os espíritos falam que não tem mérito. Porque se é certo que não fazem o mal, também é certo que não fazem o bem e são inúteis. Isso são palavras dos espíritos. Demais, não fazer o bem já é um mal. Olha só. Normalmente a gente pensa assim, eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas se eu também não estou fazendo o bem, de acordo com os espíritos, eu estou fazendo o mal. Por quê? Porque eu tenho oportunidade de fazer o bem e não faço. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só pense nele, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, conjugando essas duas lições, nós temos que a adoração é uma lei. Nós precisamos nos harmonizar com a divindade.
Se pudermos, façamos a nossa oração matinal quando levantamos e agradecemos a Deus por mais um dia de vida. Ao término desse dia, agradeçamos também por tudo que nos aconteceu de bom e aquilo que nós achamos que foi ruim, mas que são oportunidades de crescimento também. Em momentos de dificuldade, em momentos de dúvida, busquemos nas orações a mentalização, a vinculação com os espíritos de luz que nos inspiram, nos amparam, nos auxiliam a vencer as dificuldades. Não resolvem os nossos problemas. Se eu tenho um boleto para pagar e me desespero e oro, talvez eu tenha mais calma e consiga enfrentar aquela dificuldade financeira. Mas o boleto vai estar lá, ele não vai estar pago. Porque eles não resolvem os nossos problemas, mas nos dão força, coragem e muitas vezes inspirações para buscarmos a solução do problema. Então devemos orar, não com manifestações exteriores, se assim o fizermos, e se for de coração, tudo bem, mas devemos saber que o nosso sentimento é o que mais conta. Mas devemos lembrar que a oração é um grande mecanismo necessário para a nossa vida, para a manutenção da nossa vida, mas que nós não podemos nos fixar somente nela. A oração é importante, mas a ação é muito importante também. E eu lembro de um caso que é contado pelo espírito Humberto de Campos no livro Reportagens de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier. A mensagem, a história se chama Valor do Trabalho. Eu já contei ela aqui algumas vezes, talvez vocês se recordem. Era uma menina que reencarna dentro de um lar com pais espíritas. E ela, desde muito nova, ela vislumbrava como seria a vida nos mundos superiores. Aquela vida de oração, de devoção, de comunhão com os santos ou com espíritos superiores. Ela, inclusive, ela invejava a vida das freiras, daquelas mulheres que iam para os conventos, não aquelas que operosas, fazem muito bem para a sociedade nas suas funções, mas aquelas que se refugiavam dentro dos conventos e podiam ficar com o dia todo pensando em Deus, sem se preocupar tanto com as tarefas do cotidiano. E assim foi, a sua família tentava trazê-la para o dia a dia, para as responsabilidades, e ela dizia que não, que serviço material não era com ela. Ela dizia, inclusive, que a mãe dela se preocupava muito com essas coisas, fazer comida, lavar panela. Eu sempre brinco que eu tentei colocar essa tese em prática lá em casa, não deu certo, né? Que eu nasci para trabalhos superiores e não para isso, não deu, mas enfim, tentei. Ela também tentou e ela foi com essa tese e ela pensava, na vida terrestre só há desgostos, só há sofrimentos, nada de elevação. Eu quero mais passar para o mundo espiritual. Um dia que eu chegar lá, aí sim eu terei a minha vida verdadeira, porque aqui na Terra só há sofrimento. E de tanto pensar nisso, de tanto mentalizar isso, como a oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Uma moléstia a atingiu, ela nem tinha recursos físicos para resistir e ela desencarnou precocemente, antes dos 30 anos. Desencarnou, passa ao plano espiritual e qual é a sua surpresa? Se vê num nada, sem ninguém, e ela começa a procurar, vagar pelo espaço, e ela só se vê acompanhada por entidades infelizes, sofredoras, e ela pensa, mas não pode, eu que sempre fui tão elevada, sempre que busquei a elevação, como pode? Um dia ela encontra uma colônia de socorro, onde há espíritos de luz, e ela fala, posso ficar aqui? Pode, desde que você trabalhe. E desculpe, eu não tenho tanto tempo para te atender aqui, porque eu estou trabalhando e coisa, e ela acha aquilo um absurdo. E aí ela lembra que quando ela, espírita, dentro do seu lar e dentro da casa espírita onde frequentavam, sempre nas reuniões mediúnicas vinha um espírito mais familiar de trazer algumas orientações a ela e a sua família, e ela mentaliza ele e busca esse espírito. E não encontrando, obtém a informação que ele está lá na crosta terrestre, próximo à casa dela, e ela consegue chegar lá. E avista esse benfeitor. E fala, benfeitor, eu preciso da sua ajuda. Ele, só um pouquinho, depois que eu estou ajudando a sua mãe nos afazeres domésticos. Eu acho que ele fez de propósito, só para sacanear, né? Mas eu estou ajudando aqui a tua mãe a lavar a louça e coisa, estou inspirando ela aqui. E ela não entende, mas puxa vida, e ela lembra daí de uma benfeitora que ela admirava, Teresa de Ávila, santa da Igreja Católica.
E ela admirava sempre a história de Teresa d'Ávila, uma mulher de fé. E o guia então fala, por que não tenta com ela? Eu sei o caminho, diz, né, para onde ela deve ir. E ela vai até Teresa d'Ávila e quando finalmente a encontra, porque Teresa era uma mulher ocupada no plano espiritual, ela conta das suas mágoas e Teresa a acolhe, dizendo, eu me compadeci do seu sofrimento, mas eu não tenho tempo para gente ociosa. Eu reconheço a tua fé, reconheço do poder da sua oração, mas agora é hora de exercitar o poder da ação. Você já desperdiçou mais de 20 anos no plano terrestre, onde queria orar e não agia. Aqui vai orar, mas vai agir. E a coloca num serviço de resgate, de amparo a pessoas que sofrem com distúrbios psiquiátricos. Um trabalho muito duro, muito difícil, mas que ela, a partir de então, entendendo que a oração era importante, mas que a ação era ainda mais, começa a reprogramar o seu destino. E assim somos nós, meus amigos. Necessitamos da oração, mas necessitamos da ação. E nunca é tarde para reprogramar as nossas atitudes. Não façamos como ela, não deixemos para agir lá no mundo espiritual, onde tudo é felicidade, tudo é tranquilo, e lá nós conseguiremos. As oportunidades de trabalho estão aqui. Com fé em Deus, com a oração que nos liga à divindade, teremos mais força e teremos mais capacidade para enfrentar os desafios da vida diária. Com fé, com esperança, mas com ação. Ação no bem, pensamento no bem, sentimento no bem, é isso que nos garante o progresso espiritual, que é a nossa função aqui na Terra. Desejo que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver agora e sempre.